Hoje nós vamos conversar sobre a quarta lição da nossa revista. Essa quarta lição tem como título o Plano de Resgate. Aliás, Plano de Resgate. E é a parte 1, a parte 2 virá aí na próxima lição, que será de número 5 da revista. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o credo apostólico novamente. Vocês vão aprender mais um trecho dele. Lembram-se que o credo apostólico, não sei qual Bíblia você tem aí em mãos. Pegue a Bíblia e a revista para acompanhar a lição, ok? Então, o credo apostólico normalmente aparece lá no finalzinho, ó, aqui tá vendo? Só tem mais um pouquinho de páginas. Ele aparece lá no finalzinho da Bíblia e eu acredito que vocês já tenham dado uma lidinha nele. Então, as lições anteriores trouxeram os primeiros trechos e hoje a gente vai conhecer mais um, como eu disse. E esse trecho é: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. E aí vocês devem ficar assim: gente, padecer? O que é padecer? Quem foi Pôncio Pilatos? O que esse homem fez? O que ele significa para a nossa história? Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse trecho aqui do credo apostólico hoje, tá? Mas antes eu vou pedir para vocês darem uma lidinha em alguns textos da Bíblia, e esses textos vão ajudar vocês a entenderem melhor essa lição toda aqui que a gente vai ouvir agora, ok? Então, vocês pegam a Bíblia e leem Mateus 26, o capítulo inteiro, tá? 26, João 18, 25 a 40 e João 19, de 1 a 16. Esses três trechos, eles são muito importantes para vocês entenderem a lição com mais tranquilidade. Então, peçam para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, qualquer pessoa que possa lhe ajudar. Leia esse texto junto com essa pessoa. Tire as dúvidas que você tiver que tirar. Se não conseguir tirar as dúvidas, depois me procura lá na igreja. Eu estou à inteira disposição de vocês, ok? E aí, vocês retomam o vídeo para entenderem melhor aqui a situação toda que eu vou relatar para vocês, beleza? Então, vamos lá, seguindo adiante então. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. O que é padecer? Padecer, assim, simplificando bem para vocês, é sofrer. Então, significa que Jesus padeceu sob o poder de um homem chamado Pôncio Pilatos. E aí eu vou falar sobre Pôncio Pilatos daqui a pouquinho para vocês. Mas antes, eu vou contar uma história. E essa história está toda relatada nesses textos da Bíblia que eu falei para vocês lerem, tá? Então, vamos lá. Jesus, infelizmente, não era bem visto entre os líderes e sacerdotes judeus. Os fariseus, vocês já devem ter ouvido falar deles, que tanto cobravam que os outros cumprissem a lei e eles mesmos não cumpriam. Os fariseus também tinham tudo contra Jesus, mesmo ele não tendo feito nada contra eles, exatamente, né? E aí, essas pessoas todas, esses líderes, esses fariseus, enfim, eles queriam a morte de Jesus, de qualquer jeito. E aí, 2 dias antes da Páscoa, eles se reuniram na casa de Caifás, que era o grande sacerdote daquele ano, e ali naquela reunião eles tentaram pensar em estratégias para prender e matar Jesus. Olha só. Aí um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, soube que havia essa reunião e ele foi falar com os chefes dos sacerdotes e perguntou quanto eles pagariam para que ele entregasse Jesus. Olha só, gente, que situação. Que situação. O homem que andava junto com Jesus era um dos discípulos dele. Era considerado, assim, por ser um dos discípulos, amigo, né? Uma pessoa próxima, chegada a Jesus. Ele queria dinheiro para entregar Jesus. Para as pessoas conseguirem, essas pessoas que não gostavam de Jesus, conseguirem cumprir com a vontade delas, que era prender e matar Jesus. Ai, muito triste isso, né, gente? Olha só. Então, Judas conseguiu um acordo e nesse acordo ele entregaria Jesus e receberia 30 moedas de prata. E assim aconteceu. Ele entregou Jesus. Ele sabia que Jesus estaria em um determinado dia e horário, mais ou menos assim. Estaria em um jardim específico para orar. E isso aconteceu. Jesus foi para o jardim orar. Levou com ele os discípulos. E esses discípulos que estavam com Jesus, infelizmente, também não fizeram bem a parte deles.
Jesus estava muito aflito, ele sabia o que estava para acontecer, né? Lembrando que Jesus era Deus. Jesus é Deus, né? E Jesus sabia de tudo o que aconteceria, mas ele estava aflito, porque ele sabia de todo o sofrimento que ele enfrentaria. E aí ele foi orar nesse jardim e chamou os discípulos para irem junto com ele. E pediu para os discípulos vigiarem e orarem também. Aí os discípulos fizeram o quê? Dormiram. Acredita? Os discípulos dormiram. E aí Jesus algumas vezes pediu para eles acordarem, para eles orarem, vigiarem, mas eles não cumpriram com esse pedido de Jesus. Até que Judas apareceu, junto com uma multidão, um monte de gente. E essas pessoas estavam armadas com espadas, com porretes, várias coisas. E essas pessoas vieram então buscar Jesus. E com certeza não vieram buscar Jesus para fazer alguma coisa, algum bem a ele, digamos assim, né? Chegaram armadas e tudo mais, junto com Judas, então vocês imaginam. Aquelas pessoas que queriam o mal de Jesus finalmente cumpririam com o que elas tinham desejo, né? E assim fizeram. Então, Judas tinha feito aí um acordo com os soldados que estavam junto com ele, para que a pessoa que ele beijasse fosse então presa, seria Jesus. E assim ele fez. Ele deu um beijo em Jesus e essas pessoas que vieram buscar nosso Salvador pegaram Jesus e levaram embora. Aí, gente, o que aconteceu? Jesus foi preso, foi levado à casa de Anás. Anás era sogro, ou seja, ele era pai da esposa de Caifás. Lembra de Caifás que eu falei agora há pouco? Ele era o grande sacerdote daquele ano. E aí, então, prenderam Jesus e levaram ele para a casa de Caifás. Lá estavam os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior. E essas pessoas estavam procurando alguma acusação para fazer com que Jesus agora fosse morto, porque preso ele já foi, né? Então procuravam alguma acusação e nada aparecia contra Jesus. Havia vários testemunhos falsos, várias pessoas tentando falar alguma coisa contra Jesus, mas ninguém conseguia achar nenhuma acusação de verdade contra Jesus. Por quê? Jesus era perfeito, não é verdade? Então procuravam algum motivo para matar, até que duas pessoas chegaram até eles e falaram assim: falando sobre Jesus, este disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Aí Caifás, o grande sacerdote daquele ano, perguntou se Jesus não se defenderia dessa acusação. Essas pessoas, elas não acreditavam de verdade que Jesus era Jesus, o Salvador, o Filho do Senhor que viria para a terra para cumprir esse plano. Essas pessoas não acreditavam que Jesus era Deus. Então, estavam tentando ali de qualquer jeito acusá-lo, e aí Jesus não se defendeu dessa acusação. Até que Caifás, como eu disse, perguntou se ele não se defenderia, e ele ficou calado. Caifás exigiu uma resposta, ficou nervoso e exigiu uma resposta a todo custo. E aí Jesus respondeu, olha só, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 64, vocês vão encontrar a resposta de Jesus para Caifás, sobre essa acusação que fizeram contra ele. E aí Jesus respondeu o seguinte, Mateus 26, 64, respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E, como não acreditavam que Jesus era Deus, acharam um absurdo, e aí Caifás fez o quê? Disse que Jesus blasfemou, e aí Caifás até rasgou a roupa, ficou super nervoso, acusando que Jesus blasfemou, falou contra Deus, falou algo que ia contra o Senhor. Então, por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus era o próprio Deus. E aí, gente, entregaram Jesus a Pilatos. Pôncio Pilatos, lembra? Que o nome dele está lá no Credo Apostólico. Quando entregaram... Então, pessoal, Jesus
foi entregue para Pilatos. Pilatos era o governador. E como governador, ele tinha o poder de decidir sobre quem seria preso e quem seria morto. Entregaram para que ele tomasse essa decisão sobre a situação de Jesus. Pilatos interrogou Jesus, mas Jesus não falava nada. E ele tentou achar alguma acusação, achar alguma coisa para que fosse decidida a situação de Jesus, mas Jesus ficou quieto. E aí Pilatos não quis também agir injustamente sobre Jesus, a respeito de Jesus, porque ele não achava nenhuma acusação. E aí ele então descobriu que Jesus era de uma região outra, que era governada por um homem chamado Herodes. Então ele enviou Jesus para Herodes. Tipo assim, Herodes, resolve aí a situação, porque essa aí eu não quero resolver. E aí ele entregou para Herodes. Herodes fez o quê, gente? Olha só que coisa mais triste. Herodes e os soldados dele zombaram de Jesus, cuspiam nele, maltrataram muito Jesus. E aí, por fim, colocaram uma capa bem luxuosa em Jesus e mandaram ele de volta para Pilatos, para que Pilatos resolvesse a situação de Jesus. E aí Pilatos continuou a interrogar Jesus para tentar descobrir o que estava acontecendo, se havia realmente alguma acusação contra ele, e Jesus continuava caladinho, quieto. E Pilatos ficou muito admirado com essa atitude de Jesus. Então, voltando, Herodes entregou Jesus de volta para Pilatos. Pilatos continuou interrogando Jesus e Jesus não falava nada. E Pilatos ficou muito admirado. Aí, gente, o que acontecia? Todo ano, na época da festa da Páscoa, lembrando que a Páscoa naquela época tinha um significado diferente pra gente, tá? Em relação ao que significa pra gente hoje. Então, todo ano, na festa da Páscoa, Pilatos reunia o povo e nessa reunião ele dava pro povo a decisão de soltar, jogava pro povo a decisão de soltar alguém que estava preso, uma pessoa presa. E aí, nesse ano, estava preso um homem chamado Barrabás. Barrabás era um homem muito conhecido ali naquela região e ele estava preso. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou se eles queriam que Jesus fosse solto, que Jesus estava preso, né? Ou Barrabás, que também estava preso. E aí, gente, Pilatos sabia muito bem que os líderes haviam entregue Jesus porque tinham inveja de Jesus. Olha só que coisa triste, né? Então Pilatos sabia que Jesus estava ali injustamente. E ele não sabia muito bem o que fazer com a situação. Então ele entregou para o povo essa decisão. Jesus seria solto ou Barrabás? E aí, enquanto Pilatos estava sentado lá no tribunal para tomar essa decisão, né? A esposa dele mandou um recado para ele. Disse o seguinte: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite num sonho eu sofri muito por causa dele. Esse homem inocente, Jesus Cristo. E aí os chefes dos sacerdotes convenceram a multidão a pedir para Pilatos soltar Barrabás. Gente, olha que triste. E aí também convenceram a multidão a pedir a morte de Jesus. Sim, acreditam nisso? Olha só. Então, quando Pilatos perguntou, a multidão respondeu. Olha só o que a multidão respondeu. A gente vai lá na Bíblia, em Mateus 27, versículos 22 e 23, que fala o seguinte: replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Então, Pilatos parecia que não queria, condenar Jesus, mas o povo pediu várias vezes para que Cristo fosse crucificado. E era a morte mais humilhante que existia ali. Então, os chefes dos sacerdotes convenceram a multidão pediu isso para Pilatos. E o que Pilatos fez? Ele viu que não conseguiria nada, que o povo estava realmente começando a se revoltar. Então ele mandou trazer água, lavou as mãos,
diante dessa multidão, desse pessoal todo que estava lá pedindo a morte de Jesus e falou: eu não sou responsável pela morte desse homem. Soltem Barrabás, né? O povo pediu e mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Bem, depois de a gente ouvir essa história, que é tão triste, né? Tão forte, a gente pode fazer uma pergunta: por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que Jesus teve que passar por isso tudo? Lá no comecinho da lição, eu meio que falei sobre isso com vocês. Vocês já devem ter ouvido falar também. Jesus teve que passar por essa humilhação, por toda essa situação horrível, porque não haveria outro jeito para que os escolhidos de Deus fossem salvos. Jesus foi o sacrifício perfeito. Nenhum de nós poderia ocupar o lugar que ele ocupou e conseguir cumprir com a missão que Deus tinha, com esse plano de resgate. O único que cumpriria perfeitamente esse plano de resgate seria Jesus. E assim Jesus fez. Mesmo, de repente, aflito, mesmo preocupado com o que aconteceria, porque Jesus, apesar de perfeito, ele estava aqui como homem quando isso aconteceu. E quando a gente fica muito aflito, a gente pode ter certeza que Jesus entende a nossa aflição. Ele passou por aflição aqui na terra. Então, Jesus, mesmo com toda a aflição, mesmo pedindo em um determinado momento para Deus afastar dele aquela missão, aquela parte tão dolorosa, ele ainda assim obedeceu a Deus. E essa obediência salvou os escolhidos do Senhor. Olha só, gente, ele tomou o nosso lugar. Jesus morreu no nosso lugar. A morte de um inocente. E assim como morriam os cordeirinhos, né, na época do Antigo Testamento, Jesus Cristo foi sacrificado como cordeiro, só que ele foi o cordeiro perfeito. Ele não tinha nenhum defeito, ele não tinha nenhuma mácula. E só ele mesmo para cumprir esse plano de resgate. E, gente, eu acho muito importante vocês lembrarem que Jesus, mesmo com muita aflição, ele obedeceu ao Pai dele. Obedeceu aquilo que Deus já tinha determinado que aconteceria. Aquilo que Deus ordenou que Jesus fizesse, cumprisse. Então, isso serve para nós também como lição. A gente tem que, quando passar por essa época da Páscoa, primeiro agradecer a Jesus pelo sacrifício dele, por ele ter se sacrificado no nosso lugar, e também nós devemos sempre nos lembrar da obediência dele, mesmo ali em meio a tanta dor, a tanto sofrimento. Jesus continuou humilde e Jesus foi obediente. Que a gente possa aprender com esse relato a ser mais obediente, mais humilde, e que a gente seja sempre agradecido a Jesus pelo sacrifício dele no nosso lugar. Ok? Então, gente, espero que vocês tenham tido uma Páscoa muito abençoada. Se você sabe de alguém que não conhece esse relato, compartilhe esse vídeo, conta a história do que você aprendeu aqui hoje, do que você leu na Palavra de Deus, e não deixe as pessoas sem saberem qual o verdadeiro significado da Páscoa. Na próxima lição vocês vão aprender mais um pouquinho, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe cada um ricamente e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau!